Olá, todo mundo, sejam muito bem-vindos à nossa aula de hoje. Hoje nós vamos falar sobre lifestyles, quer dizer, estilos de vida, né? Cada um tem uma maneira de viver dependendo também do local onde vive. Uns lugares com mais natureza, outros com mais pedra, né? Mais concreto. Mas as pessoas, elas buscam, né? Um estilo de vida bem melhor para si, ou que pode fazer por si, né? A primeira pergunta fala sobre a gente ler o título, né, da unidade, que é Lifestyle, e olhar para a imagem, discutir com os colegas. Aqui não tem como a gente fazer esse tipo de discussão, né? Com todo mundo. Desculpa. Mas, se a gente descer para ver aqui as imagens, a gente pode ver uma pessoa que está trabalhando com barro. Geralmente, as pessoas do interior, as pessoas que gostam mais, voltadas mais para a natureza, elas gostam desse estilo de vida, né? Aí faz a primeira pergunta. If you live in a city, do you enjoy city life? Or would you rather live in a countryside? Ele fala aqui sobre se você gosta de viver na cidade. E se você vivesse na cidade, você gostaria de viver na cidade? Ou você viveria em um lugar no interior? Porque a palavra country geralmente está ligada à vida no interior, não na capital, onde fica o centro das coisas, um lugar mais moderno, mais cheio de atividade. If you live in a country, e se você vive numa cidade, would you like to live in a city? Se você vive em uma cidade, você gostaria de viver em uma cidade de interior, lembra? Countryside. Você gostaria de viver numa cidade? Eu já tive a oportunidade de poder viver nos dois lugares e, sinceramente, eu prefiro mais a minha cidade do interior. Né? A cidade grande é boa para teatro, cinema, diversão, mas também, ao mesmo tempo, ela é muito assoberbada para sair de um lugar para o outro. Isso é muita movimentação, então acaba que o interior sendo mais atrativo para mim, mas há quem goste mais da cidade. E aí pergunta, have you ever stopped to think? Alguma vez você já parou para pensar sobre about what profession would you like to have in the future? Você já se parou para se perguntar qual é a profissão que você quer para sua vida no futuro? Ou melhor, what lifestyle would you like to have? Ou que estilo de vida você gostaria de ter? Isso é algo muito importante porque pensar sobre isso vai me fazer refletir sobre quais escolhas eu estou fazendo ainda hoje, até na hora de acordar e de decidir como eu vou usar o meu dia. Isso vai repercutir no meu futuro completamente. Então, nessa unidade, a gente vai ler e interpretar um artigo sobre o estilo de vida nômade e uma entrevista com um padeiro. Reconhecer e utilizar palavras relacionadas ao mundo de trabalho e profissões de maneiras contextualizadas. Conhecer e utilizar o modal verbs, são verbos auxiliares que modificam assim a ideia de uma frase, né? O tempo da frase, para expressar probabilidade de maneira contextualizada. Ouvir e compreender argumentos de um youtuber sobre as diferenças entre viver no campo e na cidade, discutir com os colegas a respeito de preferências sobre estilos de vida. Gente, para aí, porque a gente não vai tomar toda a questão da unidade, mas a gente vai passar pelas coisas mais importantes. A princípio, eu gostaria de fazer uma correção da nossa atividade de pré-reading, de pré-leitura, tá? Então, vamos começar. A gente tem um texto 1 e começa perguntando assim:
Look at the picture that goes with the text on the next page. Ele está pedindo para a gente ver a imagem. A imagem que vem com o texto na página. Does it look like a place of work or a place of leisure? Why? Então ele quer saber se é um lugar que parece mais um lugar de trabalho ou um lugar de diversão, mas para deleite mesmo da pessoa, né? Para o descanso. Olha só, menino, que maravilha! Morar num lugar perto da praia? Perfeito, né? Não, se você acha que não, por quê? Eu vou dizer, olha, não parece não. Porque parece mais um lugar de férias, porque nós somos acostumados a ir para a praia quando tem férias, né? Ir para um lugar desse quando tá de férias. A segunda questão diz, you may already have heard or read that the workplace is changed. Ele perguntou se você poderia já ter ouvido ou lido que o workplace, lugar de trabalho, está mudando. Change é mudança. And get more flexible, conseguindo ser mais flexível. Mention some examples of people who work in a flexible ways. Ele pede para mencionar pessoas que têm um trabalho mais flexível, né? That is without a regular job. Sem um trabalho regular. Without a regular salary. Sem um salário regular. Or a specific workplace. Ou um local de trabalho sem ser específico and define work hours. E horas definidas. Então, sem um salário regular, sem um local definido, sem uma hora definida. Já ouviu falar sobre isso? Menino, quem nunca viu falar da Google, né? E uma das coisas que a Google faz é dar essa oportunidade aos seus associados, né? As pessoas que trabalham com a Google, na empresa, a Google. Então, o que ele faz? Tem hora, obviamente, gente, a quantidade de horas de trabalho que tem que ter, ou tem um cronograma a ser seguido que você tem que bater a meta, né? Então, o que acontece? Eles preferem que os seus empregados, os seus associados, eles vão ao trabalho no momento que ele que vai estar mais ativo. Tem gente que fica mais ativo pela manhã, tem gente que fica mais ativo pela tarde, tem gente que é mais ativo pela noite. Então, não tem um horário certo de trabalho. Eu tive uma amiga que ela também era assim. Ela ganhava por projeto que fazia e ela tinha um horário flexível. Terceira pergunta, what are the advantages? Qual é a vantagem e desvantages of having a regular job or having a flexible way of work? Qual é a vantagem e desvantagem de uma pessoa que trabalha dessa forma? A vantagem é que você pode fazer as coisas na hora em que você se sente mais à vontade para isso. A desvantagem muitas vezes é que você também não tem um pagamento salarial coerente ou mais definido, entendeu? Isso pode oscilar também, mas isso é muito, né, relativo, tá? É uma coisa muito relativa, pode ser totalmente contrário. What does this mean in terms of where people work? Então, o que isso significa em termos de onde as pessoas trabalham? How long they work? Quanto tempo eles trabalham? How much and how regularly? Quanto tempo, how long é quanto tempo trabalha, o quanto e quão regular eles ganham dinheiro, the early money.
how they relate to their jobs and employment, o relacionamento do trabalho deles e dos empregados, como é que fica? Make a chart in your notebook stating advantage and disadvantage of working flexible. Então, a gente tem que pensar um pouquinho nas vantagens e desvantagens de trabalhar num trabalho flexível, tá? Você pode trabalhar em qualquer lugar, pode trabalhar em casa, pode ir pra praia, é assim. Ó, uma coisa para vocês aprenderem sobre startup. São aqueles tipos de empresa que são criadas com fundos limitados, tá? The term is often used to designate small business with innovative proposals. Então, são pequenos negócios, small businesses, pequenos negócios com propostas inovadoras, geralmente ligadas à área tecnológica. É o nome das startups. Start, começar, né, gente? Então, beleza? Então, vamos para a próxima. A quarta questão. The text you are going to read, o texto que você está indo ler, was published, foi publicado on the site called The Startup, um site chamado de A Startup. Porque em português a gente também fala startup para esse tipo de empresa, tá? After reading the culture box above, a gente já leu. What kind of topics do you believe a site like this will cover? A gente vai pensar, que tipo de tópicos um site como esse ele vai falar? Por exemplo, difficulties of creating a startup, how to overcome difficulties of creating a startup, quer dizer, dificuldades de criar uma startup ou como superar as dificuldades de criar uma startup. Financial risk of creating a startup is stories of people who were successful with their endeavors. Observe só que já nessa letra C fala sobre o risco financeiro da criação e a história de pessoas que tiveram sucesso nos seus projetos, tá? Observe a tab que está dizendo aqui, ó. You are going to read the text that show advantages and disadvantages of a given situation. In general text, we do that use expressions such as good, bad parts, the coolest and hardest thing, the positive and negative side, the pros and cons, among others. Então, está dizendo aqui que um tipo de texto como esse vai dar a gente as visões de vantagem e desvantagem. E, em geral, o texto vai falar sobre coisas boas e a parte ruim. O que é legal e o que é mais difícil. E o lado positivo e o lado negativo. O pró e o contra. Pay attention to these terms to identify the aspect addressed by the authors. Então, preste atenção nesses termos para identificar os aspectos abordados pelos autores. You can also take notes of these words to use them whenever you want to describe to the pros and cons of something. Então, aí vocês podem cuidar dessa parte, né, de prestar atenção a esse tipo de expressões que são usadas para você mesmo, assim, usar quando quiser descrever pós e contra, tá? A, B, C são todas as respostas possíveis, é você que vai dizer, tá? Quinta questão. The article on the next page is about Normandic. Normandics
lifestyle. Nomadic lifestyle. Nômade é o quê? Nômade, tá? Então, esse artigo vai falar sobre isso. What kind of people will the article present in your opinion? Então, você tem que perceber que tipo de pessoas esse site ele vai dizer, tá? Então, letra A, people who face the harshness of nature and need to move to survive. Pessoas que enfrentaram a dificuldade da natureza e precisam se mudar para sobreviver. People who move in a search of adventure. Pessoas que se mudam para buscar aventura. E people who can work from anywhere using a computer and are free to travel around. São pessoas que podem trabalhar em qualquer lugar, usando o computador, ficando livre para viajar para qualquer lugar. Então, nós vamos considerar, então, agora, um artigo, tá? Num artigo, o autor, ele expõe o seu ponto de vista pessoal, tá? About the topic of general interest. Sobre um tópico de interesse geral. The author has to explain his or her point, porque ele ou ela, né, o autor ou a autora, pode explicar seu ponto de vista in a coherent way, de uma maneira coerente. Galerinha, olha, próxima página vai ser a leitura. A gente vai deixar isso para a próxima aula. Um forte abraço e até a próxima!